Tiago, capítulo de número 1. Vamos começar a ler a partir do versículo de número 12. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12 em diante. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Às vezes a gente pensa que as coisas vão fluir com facilidade na vida e de repente acontece uma coisa imprevista. Eu morava em Campinas, era casado de novo, tínhamos 2 filhas, não tínhamos ainda o Pedro, nosso filho mais novo, e nós resolvemos ir pastorear uma pequenina igreja em Fortaleza, no Ceará. Pequenininha, chamava-se de Missão Betesda, tinha 15 ou 16 pessoas, que depois passou a ser a Igreja Betesda. Pegamos a nossa Brasília verde e viajamos de Campinas para Fortaleza, 3.200 quilômetros. Ainda hoje eu sou traumatizado com Brasília. Quando nós chegamos em Fortaleza, compramos uma casa, que minha mulher trabalhava numa empresa, e na demissão dessa empresa, pegamos o FGTS, demos entrada num sistema nacional de habitação, compramos uma casa pelo BNH, para pagar em 25 anos. E a casa era interessante, que era uma casa que ficava num terreno em declive, de sorte que a sala ficava pelo menos 3 degraus acima do quarto. Os quartos ficavam mais embaixo, 3 degraus. Para ir para o quarto a gente tinha que descer 3 degraus. E lá no Nordeste tem essa coisa da seca, mas tem também da chuva. Chove muito quando chove. E quando nós chegamos lá foi num desses anos de chuva. Choveu muito. Teve uma noite que choveu, que eu fiquei imaginando que aquela chuva era o primeiro dia da chuva do dilúvio do Noé. Choveu com força, choveu brabo. E eu, dormindo, ouvi o barulho da chuva, muita chuva. Quando foi por volta das 2, 3 horas da madrugada, eu acordei e quando eu olhei ao redor da minha cama, eu pensei que eu tinha morrido e tinha ido para o céu. Porque ao redor da minha cama estava assim brilhante, piso assim brilhante, a coisa mais linda. E eu pensei que eram as ruas de ouro do céu. Que eu dei umas 2 piscadas para abrir bem o olho, a fossa
que ficava lá no jardim, portanto 2 ou 3 degraus acima, encheu. E no que a fossa encheu, houve um refluxo da fossa pelos esgotos dos banheiros e encheu nossa casa d'água. E aquele espelho não era rua de ouro, era fossa. Casa inteira virou fossa. E a casa que a gente tinha a maior alegria virou um mico, porque não tinha jeito. Cada chuva que dava, lá vinha de novo o refluxo pelo esgoto. E eu, quando me lembro dessa casa e desse esgoto e desse refluxo, eu fico me lembrando que tem coisas na vida da gente que a gente entra, que a gente compra, que a gente faz e de repente surgem os percalços não previstos, surgem as dificuldades que a gente não tinha previsto. São provações, dificuldades que a gente não previu. Não havia imaginado que aquilo ia chegar na nossa vida. E o que a gente pensou que ia ser bom se transforma num mico. Tem gente que diz assim: olha, eu namorei com fulano de tal pensando que ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Foi o maior mico da minha vida aquele namoro. Tem gente que trabalha e que diz assim: olha, entrei num emprego, entrei num trabalho, comprei um carro, me mudei de bairro, fui para uma igreja pensando que ia ser maravilhoso, se transformou num mico, se transformou numa dificuldade. Eu ia para um jogo de futebol, eu ia para uma festa de aniversário, ou eu fui para um casamento achando que ia me divertir e aquilo se transformou num mico. Porque na vida surgem as dificuldades, os percalços, as lutas. E o Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da língua portuguesa, escreveu um poema sobre esse negócio da dificuldade. O Drummond de Andrade fez um poema sobre essa coisa da gente ir no caminho e de repente no meio do caminho surgiu um imprevisto. E o poema dele chama-se No Meio do Caminho. Vou ler para vocês. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Que genial! Você sabe por que é genial? Porque o poema não consegue ir para frente. Quando ele quer engrenar, tinha uma pedra no meio do caminho. Que é a nossa vida. As coisas vão dando certo, mas tinha uma pedra no meio do caminho. A gente faz 1000 planos, tem uma pedra no meio do caminho. A gente diz: agora engrena, agora vai dar certo. Tem uma pedra no meio do caminho. E o que é interessante é que criou-se uma ideia entre os evangélicos, principalmente, que a tarefa principal da igreja é tirar as pedras do meio do caminho. Que nós somos cristãos para quê? Para tirar a pedra do meio do caminho. E o Tiago, que escreveu a nossa epístola, diz o seguinte: não, que na vida nós temos não que nos preocupar em tirar as pedras do meio do caminho. Na vida, o que nós temos que aprender é a vencer, mesmo que haja pedras no meio do caminho. Aliás, Jesus nunca prometeu, nunca, não tem isso na Bíblia, que o fato de você ser cristão, de você se converter, de você abraçar a fé, de você se tornar um discípulo de Cristo, que não haverá mais pedras no meio do caminho. Isso não existe na Bíblia, pelo contrário. Na Bíblia nós temos o contrário. João capítulo 6, versículo de número 33. No mundo tereis aflições. Palavras de Jesus. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o fato dele ter vencido o mundo não tira as pedras do meio do caminho. Quer dizer, a Bíblia não promete que nós vamos ser isentos de problemas, de percalços, de pneus que são furados, de doenças que chegam na nossa vida. Nós não somos poupados disso. O que nós recebemos da fé cristã é a força, é o poder para vencermos, mesmo a despeito do nosso caminho está cheio de pedras. É interessante que o apóstolo Paulo recebeu pedradas.
Paulo foi muito apedrejado. Teve uma cidade que ele foi tão apedrejado, na cidade de Listra, que as pessoas imaginavam que ele estava morto. Os caras fecharam ele de pedra e acharam que ele tinha morrido. Pegaram ele pelos pés e arrastaram ele para fora da cidade, achando que ele estava morto. Abandonaram ele lá fora da cidade. Você sabe que as cidades naquela época eram cercadas de muralhas. Abandonaram ele lá no lado de fora da cidade de Listra, e foram embora, mas ele não tinha morrido. Se recuperou, ajeitou-se, curou-se das doenças, dos hematomas, das feridas e tal. Aí a Bíblia diz que ele saiu visitando igrejas. Olha o discurso dele à medida em que ele ia visitando as igrejas. Isso depois de ter levado uma sova de pedras, depois de ter apanhado de pedra. Ele sai de igreja em igrejas. Atos capítulo 14, versículo de número 22, a Bíblia diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, e ensinando que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha que discurso. Ele saiu de igreja em igreja. Eu acho que Paulo não seria muito bem-vindo nas igrejas hoje, porque ele saiu de igreja em igreja, e o texto diz: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecerem na fé, e dizendo para eles, ensinando-os que é necessário que passemos por muitas tribulações para nós entrarmos no reino de Deus. Então essa ideia de que nós vamos ter o nosso caminho sem pedras, se eu orar, se eu der dinheiro, se eu conseguir comprar, se eu conseguir abençoar o pastor com grana, se eu souber orar direito, pagar as minhas penitências, fazer as minhas orações direitinho, o meu caminho vai ser sem pedras. Isso não existe. Isso não existe. Está escrito, quando João escreveu o livro do Apocalipse, a igreja de Esmirna, está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 9: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Isso para a igreja de Esmirna. Então essa ideia de que nós vamos ser livres da tribulação não existe. A vida você vai ter percalços, surpresas desagradáveis, pedras no caminho. Você vai ter dificuldades imensas em atravessar muitas vezes momentos difíceis na vida, que você vai dizer: eu estou sem força, estou desanimado, estou triste. Vai acontecer isso muitas vezes na sua vida, mas tem de bom ânimo. Mas considerem motivo de felicidade, porque Deus nesses momentos vai se mostrar de uma maneira muito exuberante, muito linda na sua vida. E Tiago, que abriu o capítulo dele falando de tribulação e de lutas, Tiago, ele começa o versículo de número 12 dizendo assim: feliz é o homem que quando surgem os percalços, as provações, ele persevera, ele não desiste, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então ele começa dizendo assim: olha, seja feliz se você conseguir perseverar quando surgirem as provações e as dificuldades. Então, do versículo 12 ao versículo de número 15, ele trabalha basicamente essa questão da provação, da luta, da dificuldade, das pedras no caminho. E como é que o Tiago nos ensina aqui a resolvermos o problema de quando surgem essas provações? As fossas se rebentam na estrada da nossa vida. O que eu faço? Quando eu estou ilhado no mar de fossa, o que eu faço? Tiago nos dá algumas dicas, nos dá algumas verdades. Primeiro, é que em todo percalço existe um potencial de provação ou de tentação. Depende da escolha que você fizer. Tudo de adversidade que acontecer na sua vida, toda pedra na sua vida, ela carrega um potencial de ser uma provação ou uma tentação. Dois lados de uma mesma moeda. Toda adversidade, toda provação tem dois lados. De um lado você pode olhar para ela como uma provação, do outro lado você olha para ela uma tentação. Para toda dificuldade na vida, ela pode ser uma provação ou uma tentação.
E o que vai definir se é uma provação ou se é uma tentação? O que é que eu defino nas dificuldades da minha vida, se ela vai ser uma provação ou uma tentação? A maneira como eu encaro. Se uma luta, se uma dificuldade, se uma tribulação na minha vida servir para me destruir como pessoa, me amargurar, me transformar numa pessoa cética, numa pessoa dura, numa pessoa amarga, numa pessoa violenta, numa pessoa rude, numa pessoa grosseira, se as dificuldades na vida fizeram a minha alma mirrar, se atrofiaram o músculo do meu coração, as dificuldades não foram uma provação, elas foram uma tentação. Porque a tentação, por definição, é uma circunstância que nos leva a pecar. O que é uma tentação? É uma circunstância que nos leva a pecar. Então, quando uma prova na minha vida chega e eu encaro essa prova e não consigo, através dessa prova, trabalhar dentro de mim, pelo contrário, eu fico amargo, eu fico grosso, eu fico estúpido, eu fico sensual, eu fico avarento, eu fico cobiçoso, eu fico uma pessoa pior do que eu era antes. Esta prova foi uma tentação. Mas se houve na minha vida um percalço, uma luta, uma tribulação, uma dificuldade, e eu saí dessa dificuldade, eu enfrentei essa dificuldade, encarei essa dificuldade, e nos processos de trabalhar essa dificuldade, eu cresci, eu me agigantei, eu me tornei uma pessoa mais doce, mais terna, mais verdadeira, mais íntegra, mais de uma palavra concreta, real, mais amigo, mais humano. Esta prova, essa dificuldade não foi uma tentação para mim, foi uma prova. E se ela foi uma prova, se eu sou aprovado, o texto diz: eu receberei a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Já que eu estou atacando de poema, deixa eu ler um da Clarice Lispector para vocês. Clarice Lispector: você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. Que lindo! Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. Você vai atravessar na sua história de vida, na sua jornada, na sua estrada, na estrada que você viaja, que todos nós estamos viajando. Todos nós estamos viajando até que um belo dia todos nós vamos morrer. E o que é importante na vida é o que eu vou deixando para trás. É o meu rastro. Isso aqui é importante. Que todos nós estamos deixando um rastro para trás. Nós somos cometas que vamos deixando uma cauda. E a cauda que nós vamos deixando para trás, as cinzas que nós vamos espalhando na nossa história de vida, se elas produzem nos outros tristeza, angústia, decepções, morte, desgraça, todo percalço na minha vida foi uma tentação. Não foi bom, foi ruim. O que eu preciso entender é que eu preciso aprender na minha história de vida a deixar um rastro atrás de mim que seja bom, que seja doce, que produza vida. Então, você diz assim: haverá dificuldades na minha vida? Sim, haverá. Pneus de carro furam, os nossos carros tombam, os aviões que a gente viaja enguiçam, os rins da gente têm dificuldade de funcionar uma vez ou outra, as próstatas masculinas dão tilt, as mamas femininas podem ter câncer, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos relacionamentos podem produzir dor no nosso coração. A gente vive num mundo assim, mas, porém, todavia, contudo, como é que eu reajo? Como é que eu encaro essas circunstâncias da minha vida? De que maneira eu olho para elas? Se eu olhar na perspectiva do meu adoecimento interno, se eu olho na perspectiva da minha alma secar,
essa luta, essa dificuldade foi para mim uma tentação. Se eu olhar na perspectiva de crescer, de perseverar nela para sair lá na frente, eu receberei a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Mas o Tiago nos lembra uma segunda coisa aqui. E a segunda coisa que o Tiago lembra é que Deus nunca lida conosco na perspectiva de nos reprovar. Eu não disse que toda tribulação tem uma dimensão da tentação e da provação? Toda dificuldade, toda adversidade, todo percalço tem duas faces. Ou é uma tentação do lado de cá, ou é uma provação do lado de cá. Como é que Deus olha? Porque uma coisa é o jeito que eu olho. Como é que Deus olha as provações que você está passando? De que jeito Deus está me olhando? De que maneira Deus está encarando essa provação? Deus nunca vê como tentação. Deus sempre enxerga como uma provação. Deus nunca lida comigo querendo me reprovar. Quando Deus lida, quando Deus trabalha comigo, Deus sempre quer me aprovar. Assim, Deus não joga casca de banana. Deus não joga casca de banana no nosso caminho. Aliás, Deus não faz pegadinha com a gente. E quando eu falo pegadinha, eu não estou falando dessas pegadinhas da televisão, não. Falo pegadinha do vestibular. Sabe pegadinha? Quando você vai fazer prova, não é só vestibular, não. Qualquer prova. A gente faz uma prova, um exame. Quando chega na calçada, tá um monte de aluno apavorado. Cara, quesito 36 foi uma pegadinha. Pegadinha o que significa no jargão dos alunos que fazem prova? Que o objetivo do professor não era testar seu conhecimento. Colocou aquela questão na prova, objetivando o quê? Lhe reprovar. Pegar a pessoa descuidada. É uma pegadinha. Deus nunca lida com a gente dando pegadinha. Senhor, eu vou colocar isso aqui no caminho do Ricardo, que eu quero ver como é que ele se ferra. Não, vamos ver aqui essa pedra no caminho da história de vida do Ricardo, que eu quero ver como é que ele fica mal. Isso Deus não faz. Professor ruim faz pegadinha. Eu tinha um professor de geografia, quando eu fazia a terceira série, que na época chamava-se terceira série ginasial. Era um professor de geografia, e eu nunca mais vou me esquecer dele, porque ele era irmão gêmeo de um outro. Eram gêmeos idênticos, um era a cara do outro. O meu professor chamava-se Demetério, e o irmão dele chamava-se Eleutério. Demetério e Eleutério. E a gente tinha um negócio entre nós, os alunos, que a gente criou uma história de que, às vezes, quem vinha dar aula era o Eleutério e não o Demetério. E a gente ficava tentando adivinhar. Mas esse meu professor de geografia era ruim, até não poder mais. Ele era mau. A gente tinha aula de segunda a sábado, inclusive sábado tínhamos aula. Só que no sábado a gente não precisava usar o uniforme. Sábado podia ir pro colégio apaisano, era um colégio público. Então tinha uniforme de segunda a sexta, sábado de manhã não precisava usar uniforme, podia ir de roupa normal. Então a gente queria paquerar com as meninas, e naquela época estava na moda usar sapatos sem meia. Mas o Demetério não deixava a gente entrar na classe dele sem meia. Tinha que colocar a meia. Então a gente levava a meia dentro do bolso. E aí quando chegava na aula do Demetério, todo mundo... Mas o pessoal da classe odiava ele. Teve um dia que eles furaram os 4 pneus do carro dele e cuspiram na cadeira que ele ia se sentar. Toda cuspida. Quando ele foi sentando na cadeira assim... Ele viu o cuspe, parou, segurou, sem dizer nenhuma palavra. Ele afastou a cadeira, chamou o fiscal lá, o Dedéu da classe. Se leva essa cadeira, troca. Prova oral para a classe inteira. Aí ele fazia uma pergunta, sempre era uma só pergunta, só tinha uma pergunta. Aí ele dizia assim: o que é um ístimo? Aí a turma respondia, querendo enrolar. Aí ele dizia assim: explicou, mas não justificou, zerou, pitombou, zero. O que é uma ilha? Professor de geografia, o que é uma ilha? Uma ilha é uma porção de terra rodeada de águas por todos os lados. Justificou, mas não explicou, zerou, pitombou. Eu sei que eram 40 e tantos alunos, dos 40 e tantos alunos, um tirou 2, que não fui eu. Também zerei, pitombei. E eu nunca mais vou me esquecer do meu professor de geografia, do zerou, pitombou. Mas você sabe que a gente tem uma certa ideia de que Deus é assim? De que as atitudes de Deus e que as motivações secretas do coração de Deus sejam de nos ferrar. Que aquela prova que a gente teve lá não era para tirar nota. Era a arma que ele tinha, professor, de nos ferrar. Queria nos ferrar com zero.
por causa da cadeira cuspida. E a gente tem a ideia de que Deus está no céu, pensando assim: como é que eu ponho uma casca de banana na vida do Ricardo para fazer com que ele ore mais? Como é que eu coloco uma dificuldade na vida do Ricardo porque eu quero ver ele se ferrar? Está muito orgulhosozinho, eu quero quebrar ele. A Bíblia Sagrada diz: não diga isso nunca, porque toda provação que você tiver, o objetivo de Deus não é gerar em você tentação, porque o texto diz: ninguém, quando estiver sendo tentado, diga: de Deus eu estou sendo tentado, porque Deus não tenta ninguém com o mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é a essência do bem. Toda provação, Deus está nos capacitando e nos ajudando e prometendo a nós caminhar conosco através daquela provação, para não tirar 0, tirar 10 da prova e sair do lado de lá mais do que vencedor, uma pessoa melhor, mais bonita, mais nobre. Por isso é que 2 de Coríntios 1, 3 e 4, o apóstolo São Paulo diz assim: bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. Às vezes a gente tem uma ideia, a gente vai para o culto e a gente vai para a igreja dizendo: Deus, o que é que está acontecendo? Por que Deus está fazendo comigo? Quais são os teus pensamentos? É possível que os teus pensamentos comigo sejam assim, ruins? Que a Bíblia está querendo dizer o tempo todo para a gente: lembre-se que nas dificuldades, quando você estiver atravessando as intempéries do tempo, dos relacionamentos, das doenças, nunca pense que Deus é contra você, porque o objetivo de Deus é lhe aprovar, nunca nos reprovar. O objetivo de Deus é nos dar a coroa da vida. O objetivo de Deus não é nos ferrar. Terceiro, ninguém foi criado para cumprir um roteiro mau. Ninguém foi criado para cumprir um roteiro mau, ruim. Você não foi criado para viver uma vida torta. Ninguém foi criado para cumprir uma sina. Não existe uma sina pré-determinada na nossa vida de sofrimento, de desgraça, de dor, que faz parte do nosso imaginário. Essa é a história. Não, você nasceu para sofrer, isso é a sua sina. A gente usa essa expressão, não é? Quando vem as provações, a gente diz assim: não, esse é o meu karma. Pessoas usam muito essa expressão: isso é questão de karma, esse é o seu destino. Aprenda a conviver com o seu destino. Até uma atitude um tanto quanto estoica. Não, aprenda a viver com o seu destino. Você nasceu para isso. Quando eu estava meditando nesse negócio, nunca diga assim: olha, foi Deus que me criou para eu ser tentado mesmo, para eu me ferrar, para eu ir para o inferno, para minha vida ser uma desgraça. Tiago diz: não diga isso. Eu estava meditando nessa coisa da sina, nessa ideia de sina, de destino, de predestinação. Não, você já nasceu desse jeito, você tem que cumprir o roteiro, é o seu karma. Quando eu estava meditando sobre isso, eu resolvi pesquisar e encontrei pelo menos 4 poetas da língua portuguesa que falaram basicamente a mesma coisa a respeito da sina. Fui criado para ser um torto na vida, isso é a minha sina. Eu fui criado para ser assim, torto. O Carlos Drummond de Andrade: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Torquato Neto: quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando a minha mão, com um sorriso entre dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos descontentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Chico Buarque de Holanda: quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de sair da minha vida entortou, mas vou até o fim. Adélia Prado: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. É ou não é parte do nosso imaginário? Faz ou não faz parte da nossa cultura? Essa ideia de que nós nascemos porque Deus nos criou para nos ferrar. Você foi criado para ser ferrado na vida. Você foi criado para ser sempre um sofredor. Foi para isso que Deus nos criou. E desde o meu nascimento, um anjo, desde o começo, já vinha
com a sina, já vinha com o roteiro escrito, e no roteiro estava escrito: olha, vai ser um ferrado na vida. E eu estou aqui para lhe dizer o seguinte: não, 1000 vezes não. O objetivo de Deus para a sua vida não é lhe ferrar, pelo contrário, o objetivo de Deus para a sua vida é lhe dar um fim desejável, abençoador. Quando Deus estava escrevendo a história da sua vida, Ele previu que essas pedras iam ser acidente de percurso, mas que Ele nos ajudaria a vencermos as pedras, chegarmos lá na frente, porque o grande objetivo de Deus é nos dar uma coroa da vida, e essa coroa está reservada a todos aqueles que amam e querem servir a Deus. Deus não quer ferrar a gente. Você não nasceu com um roteiro já escrito, porque ninguém diga assim: eu estou sendo tentado para o mal porque Deus me fez assim. Deus não faz, porque Deus não tenta ninguém com o mal. Deus não é a índole de Deus o mal, a índole de Deus é o bem. Efésios 2:10. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. João 17:22. Ele quer nos dar a sua glória, dividir conosco a sua glória. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Romanos 8:17-18. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que o nosso sofrimento não pode ser comparado com a glória que nos será revelada. Então, na vida, o objetivo de Deus não foi escrever um roteiro do qual você não pode sair, e que um anjo torto, um anjo safado, um anjo das sombras veio e colocou na sua mão e disse assim: é a sua sorte, você tem que viver com ela. Não, o objetivo de Deus é fazer com que todos esses percalços na vida sejam sobrepujados, para que nós possamos ter a coroa da vida que foi prometida àqueles que o amam. Quarto e último, nós nunca devemos culpar as lutas da vida por nossas opções ruins. Nunca ponha culpa nas coisas ruins, nas dificuldades da vida, para o que você é. Nunca faça isso. Tiago diz assim: cada um de nós é tentado, não é porque a vida veio com uma tribulação, uma luta, e aí eu fiquei desse jeito. Não, cada um de nós é tentado quando é atraído, e o texto diz assim: engodado no seu próprio mau desejo, que a Bíblia chama de concupiscência. É o mau desejo, chama-se isso de concupiscência. Não diga assim: olha, eu estou do jeito que estou, ou sou do jeito que sou, porque fulano fez isso comigo, minha mãe foi assim comigo, meu pai fez isso comigo. Tiago diz: não, eu me transformei numa pessoa cética, dura, violenta, porque cansei de apanhar dos outros, cansei da injustiça. Não, você não é porque a vida foi cheia de pedras. Você é do jeito que é porque você escolheu. Cada um de nós é tentado, atraído, engodado no nosso próprio mau desejo. E o mau desejo é que gera em nós o que é ruim, pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte, mata coisas dentro da gente, mata com o nosso espírito, mata com os nossos sentimentos, vai matando a gente, vai nos tornando pessoas menores. Pecado vai nos tornando pessoas menores, fúteis, vazias, sem valores, sem densidade, pessoa vulgar. O pecado vai gerando isso na gente. E como é que entrou isso dentro de mim? Entrou como? Veio uma circunstância na minha vida, eu podia olhar para essa circunstância como tentação ou como provação. Eu não soube lidar com essa circunstância da minha vida, ela foi uma tentação para mim, eu fui engodado, fui arrastado por essa circunstância, me tornei uma pessoa menor e morri. Mal não é acidente de percurso. A gente não se torna mal igual como quem ganha na loteria, que vai dormir à noite e acorda rico. Não, a gente se transforma numa pessoa má cumulativamente, é aos poucos. É igual engordar, você não percebe. Só que quando você quer usar aquela roupa que você tinha guardado há 1 ano e meio atrás, já não entra mais. É igual ficar careca, e disso eu entendo bem. Vai ficando, e você não percebe. De repente, você vê uma fotografia sua, se diz: não é possível, olha o que me fez a vida.
O mal, ele é cumulativo, ele vai entrando na nossa vida. Tiago diz assim: cada um de nós primeiro é atraído, depois é engodado, depois a gente pratica. São processos que vão se instaurando dentro da nossa alma. É uma construção que vai lentamente se erguendo dentro da gente. Um edifício podre, torto. E quando a gente se olha no espelho, lá na frente Tiago diz assim: nós vamos ter que um dia olhar no espelho. Um dia nós vamos olhar no espelho. E aí você vai ter que se perguntar o seguinte: no que eu me transformei? Que pessoa sou eu? Quem é esse que está aí dentro? Será que eu sou essa pessoa? Foram as adversidades, foi a luta da vida, foram os percalços. E eu não fui sabendo reagir a eles. Eu não fui sabendo, eu não soube, eu não tomei decisões que devia tomar e fui sendo sistematicamente reprovado. E cada vez que eu ia sendo reprovado, alguma coisa dentro de mim morria. E cada coisa que dentro de mim morre, mais eu vou me tornando uma pessoa adoecida, e cada coisa da minha vida vai sendo vista nunca mais sob a perspectiva de uma provação, e eu não consigo mais ser aprovado. Qual é o grande objetivo do Evangelho do Reino de Deus? É que você olhe para a vida e diga assim: Deus quer me aprovar. E é como eu reajo, como eu respondo, que vai definir a minha história, a minha caminhada com Deus.